O neto que eu tanto amava e cuidava sempre me ligava, e eu por amor o ajudava com dinheiro, mas percebi que ele só me ligava para isso. Porém, eu fiquei cansada e decidi fazer algo com todo o meu dinheiro que fez ele mostrar quem realmente era. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Meu nome é Clara, e os meus 72 anos foram, na maior parte, tingidos pelas cores suaves da aquarela, o amor sereno por Roberto, meu falecido marido, a alegria vibrante do nascimento dos filhos e, mais tarde, a ternura renovada com a chegada dos netos. Destes, Arthur sempre fora o sol em meu céu particular. Desde que sua mãe, minha filha Lúcia, voltará a trabalhar em tempo integral após o divórcio, fui eu quem embalou seus sonos, celebrou seus primeiros passos trôpegos, aplaudiu suas conquistas escolares. Ele era a extensão dos meus sonhos, o eco da minha juventude. Roberto se fora há uma década, deixando um vazio que apenas o riso de Arthur conseguia, por vezes, preencher. Nossas economias, fruto de uma vida de trabalho árduo, que ele como engenheiro, eu como professora, garantiam-me um conforto tranquilo. Não vivia no luxo, mas nada me faltava. E, claro, sempre havia o suficiente para os pequenos imprevistos de Arthur. As ligações começaram na adolescência dele. Vovó, tudo bem? Só queria saber como a senhora está. Ah, e por falar nisso, será que a senhora poderia me adiantar um dinheirinho para o ingresso do show daquela banda que eu gosto? A voz aveludada, o jeito carinhoso de perguntar à vovó, como a senhora está, antes do pedido inevitável. Meu coração de avó derretia. Claro que podia. O que eram 100, 200 reais perto da alegria de ouvir sua voz, de me sentir útil, amada? Ele entrou na faculdade de design, um curso caro numa instituição particular. Vovó, a mensalidade este mês apertou, meus pais estão com outras contas. A senhora me salva? E eu salvava. Material de desenho, livros importados, um notebook mais potente para os trabalhos gráficos. É para o meu futuro, vovó. Um dia eu retribuo tudo em dobro. E eu sorria, imaginando um designer de sucesso, grato e realizado. Os pedidos tornaram-se um ritual. A melodia inicial de afeto era sempre a mesma, seguida pelo compasso da necessidade. E eu, regente dessa orquestra familiar desequilibrada, abri a carteira e o coração. Minhas amigas, viúvas como eu, às vezes me olhavam com uma certa pena condescendente quando eu mencionava as ajudas a Arthur. Clara, você não acha que ele está um pouco grandinho para isso? Helena comentou certa vez, com sua franqueza habitual. Ele só está começando a vida, Helena. E eu tenho, por que não ajudar? Respondi, talvez mais para me convencer do que a ela. Mas uma semente de dúvida, minúscula e incômoda, começara a germinar. Percebi que, se eu ligasse para Arthur apenas para conversar, para saber das novidades sem que ele tivesse me procurado antes, as conversas eram curtas, quase monossilábicas. Ele parecia sempre ocupado, com pressa. Apenas quando a iniciativa partia dele, a conversa se estendia, até o momento do pedido. O ponto de ruptura, ou melhor, o início da rachadura que se tornaria um abismo, veio numa terça-feira chuvosa. O telefone tocou, e a voz de Arthur, mais melosa que o habitual, preencheu meu ouvido. Vovozinha do meu coração, a senhora não sabe. Apareceu uma oportunidade incrível. Um amigo meu está vendendo o carro dele, um modelo quase novo, por um preço de banana. Só que preciso dar uma entrada até sexta-feira. Seriam uns 20 mil. Eu sei que é muito, mas pense, vovó, vou poder ir para a faculdade com mais conforto, fazer os freelas de entrega para levantar uma grana extra. É um investimento. 20 mil engoli em seco. Era uma quantia considerável, mesmo para minhas economias. Olhei em volta da minha sala, para as fotografias de Roberto, para os bibelos que colecionamos em nossas viagens. Aquele dinheiro representava a segurança, a lembrança de uma vida de esforço conjunto. Arthur, meu querido, comecei, a voz um pouco trêmula, 20 mil é bastante dinheiro. Você já conversou com seus pais? Ah, vovó, a senhora sabe como eles são. Vão dizer que é luxo, que eu não preciso. Mas a senhora me entende, né? A senhora sempre me apoiou. A manipulação sutil, a culpa velada. Pedi um tempo para pensar. Ele concordou, mas sentia impaciência em sua voz.
Desliguei o telefone e uma angústia fria me apertou o peito. Não era pelo dinheiro em si, mas pela clareza cortante da situação. Arthur não via o valor do dinheiro, o suor que ele representava. Para ele, eu era um caixa eletrônico com um suprimento aparentemente inesgotável de afeto e notas de 100. Naquela noite, mal dormi. Revirei-me na cama, lembrando de cada sacrifício que Roberto e eu fizemos. Lembrei-me de Arthur pequeno, do cheiro de talco e do calor de sua mãozinha na minha. Onde estava aquele menino? Aquele amor que eu sentia por ele era como um membro fantasma, doía, latejava, mas a conexão real parecia ter sido amputada pela ganância. No dia seguinte, liguei para Lúcia, minha filha. Comuniquei minha hesitação. Lúcia suspirou do outro lado da linha. Mãe, eu sei que o Arthur abusa. Já conversei com ele várias vezes, mas ele não me ouve. Diz que a senhora dá porque quer, porque gosta dele. E, sinceramente, às vezes acho que a senhora mima demais. As palavras dela, embora duras, ecoaram a verdade que eu tentava ignorar. Eu havia sido cúmplice. Meu amor, mal direcionado, criará um monstro de conveniência. Quando Arthur ligou novamente, na quinta-feira, minha voz estava firme. Arthur, sobre o carro, eu não vou poder te ajudar desta vez. 20.000 é uma quantia que ultrapassa minhas possibilidades de ajuda. Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio pesado, carregado de surpresa e, ousei identificar, irritação. Não pode. Mas, vovó, eu estava contando com isso. O prazo é amanhã. O que eu vou fazer? Sua voz não tinha mais o tom aveludado. Era ríspida, quase acusatória. Sinto muito, Arthur. Talvez você possa procurar um financiamento, conversar com seus pais sobre outras opções. Financiamento? Conversar com meus pais? Vovó, a senhora sabe que isso não vai dar certo. Eu pensei que podia contar com a senhora. Sempre pude. A última frase foi dita com um tom de mágoa calculada, desenhada para me atingir onde mais doía, meu sentimento de culpa, meu desejo de ser avó provedora e amada. Desta vez, não, Arthur. E desliguei, o coração batendo forte, as mãos trêmulas. Foi a primeira vez. A primeira vez que o não saíra dos meus lábios para ele. E doeu. Doeu como o inferno. Mas, por baixo da dor, havia um estranho e novo sentimento, o embrião da minha própria libertação. Os dias que se seguiram foram de um silêncio sepulcral por parte de Arthur. Nenhuma ligação para saber se eu estava bem, nenhuma mensagem de bom dia. Apenas o vazio. E esse vazio, paradoxalmente, começou a me preencher com uma clareza dolorosa. Eu era, de fato, apenas um meio para um fim. A raiva começou a borbulhar, uma emoção que eu raramente me permitia sentir. Raiva de mim, por minha cegueira voluntária. Raiva dele, por sua exploração descarada. E então, uma ideia começou a tomar forma. Uma ideia audaciosa, um pouco cruel, talvez, mas que me pareceu, naqueles dias de amargura, a única forma de expor a verdade, para ele e, principalmente, para mim mesma. Eu usaria o meu dinheiro, aquele que ele tanto cobiçava, para lhe dar uma lição. Uma lição que ele jamais esqueceria. A vingança emocional, como um prato que se come frio, começou a ser meticulosamente preparada na minha mente. Passei as semanas seguintes mergulhada em planejamento. A primeira etapa foi procurar o Dr. Almeida, o velho advogado da família, um homem de cabelos brancos e olhar astuto que conhecia Roberto desde os tempos de faculdade. Contei-lhe minha história, minhas mágoas, minhas intenções. Ele ouviu pacientemente, sem julgamentos, apenas assentindo com a cabeça de vez em quando. Minha querida Clara, ele disse ao final, a voz grave e compassiva, compreendo perfeitamente sua dor e sua revolta. O que você tem em mente é inusitado. Mas legalmente, é seu direito dispor de seus bens como bem entender. Expliquei meu plano em detalhes. Eu venderia meu apartamento, o lugar onde vivi com Roberto por mais de 40 anos, onde criei meus filhos e mimei meu neto. Era um imóvel valorizado, numa área nobre da cidade. Com o dinheiro da venda, somado às minhas economias já substanciais, eu criaria uma fundação. Uma fundação com um propósito muito específico, um que certamente atrairia a atenção de Arthur.
A Fundação Roberto e Clara Medeiros para Jovens Talentos no Design, anunciei ao Dr. Almeida, um brilho febril nos olhos. Ela oferecerá bolsas de estudo integrais, auxílio para material, workshops com profissionais renomados e até mesmo um espaço de coworking para os selecionados. Dr. Almeida arqueou as sobrancelhas. Uma bela iniciativa, Clara. Nobre, até. Mas onde entra a lição para Arthur? Sorri, um sorriso que não alcançava meus olhos, mas que carregava o peso da minha resolução. Aí está o detalhe, Dr. Almeida. O processo de seleção será rigorosíssimo. E o conselho curador da fundação, do qual farei parte, terá total autonomia. Arthur, naturalmente, será incentivado a se inscrever. Ele tem talento, não nego. Mas ele também terá que provar mérito, dedicação e, acima de tudo, caráter. Algo que, suspeito, lhe falta. O plano era diabólico em sua simplicidade. Eu acenaria com a maior cenoura que ele já vira, uma oportunidade de ouro para sua carreira, financiada pelo dinheiro que ele acreditava ser seu por direito de herança ou de súplica. Mas o acesso a essa cenoura dependeria de qualidades que ele se esforçara tão pouco para cultivar. Nos meses seguintes, minha vida se transformou num turbilhão. O apartamento foi colocado à venda e, para minha surpresa e alívio, encontrou um comprador rapidamente. Chorei ao fechar a porta pela última vez, as memórias rodopiando ao meu redor. Mudei-me para um apartamento menor, alugado, confortável e mais do que suficiente para minhas necessidades. Era estranho não ter mais as paredes que guardavam tantas histórias, mas a sensação de propósito me impulsionava. Paralelamente, com a ajuda incansável do Dr. Almeida, a fundação tomava forma. Contratamos uma pequena equipe, alugamos um escritório modesto e começamos a divulgar a iniciativa. Criei um site elegante, com fotos minhas e de Roberto, e um texto que falava sobre a importância de investir nos sonhos da juventude, com uma ironia que só eu compreendia em sua totalidade. Foi Lúcia quem deu a notícia a Arthur. Eu havia pedido a ela que o fizesse. Queria que a informação chegasse a ele de forma casual, como uma grande novidade familiar. Mãe, você não vai acreditar, Lúcia me ligou, a voz excitada. Contei ao Arthur sobre a fundação. Ele ficou, pasmo. Perguntou 1000 coisas, como funcionária, quem teria direito, se a senhora estava pensando em doar todo o seu dinheiro para isso. E o que você disse? Perguntei, tentando manter a voz neutra. Disse que sim, que era um projeto de vida seu, uma forma de homenagear o papai e de deixar um legado. E que, claro, ele, como estudante de design, seria um candidato perfeito para a bolsa. O silêncio de Arthur, que já durava meses desde o episódio do carro, foi quebrado no dia seguinte. O telefone tocou e, desta vez, sua voz não era nem melosa nem ríspida. Era calculista. Vovó? Fiquei sabendo da fundação. Que iniciativa incrível! Estou muito orgulhoso da senhora. Obrigada, Arthur, respondi, sentindo o gelo em minhas veias. Espero que possa ajudar muitos jovens. Com certeza vai. E, vovó, sobre as bolsas, eu estava pensando, eu me encaixo perfeitamente, não? Quer dizer, sou seu neto, estudo design. Seria quase uma formalidade, certo? Respirei fundo. A isca fora mordida. Arthur, o processo de seleção será muito criterioso. Haverá uma banca examinadora, análise de portfólio, entrevistas. Todos os candidatos terão chances iguais, baseadas no mérito. Houve uma pausa. Entendo, mérito. Claro. Mas, vovó, entre nós, a senhora não daria uma forcinha para o seu neto querido, daria? Arthur, minha voz era suave, mas firme como aço. A Fundação Roberto e Clara Medeiros preza pela integridade e pela justiça. Seria uma péssima forma de começar se eu usasse minha influência para favorecer alguém, mesmo que seja você. Você terá que concorrer como qualquer outro. Senti a frustração dele através da linha. Mas, vovó, todo esse dinheiro era nosso, da família. A senhora está basicamente dando para estranhos o que poderia ser meu. Aí estava. A máscara caíra, revelando a face crua da sua cobiça. O dinheiro, Arthur, era meu e de seu avô. Fruto do nosso trabalho. E decidi investi-lo da forma que julgo mais correta e que trará mais benefícios.
Se você for merecedor de uma bolsa, ficarei imensamente feliz em vê-lo prosperar com a ajuda da fundação. Caso contrário, outros jovens talentosos o farão. Ele desligou sem se despedir. Mas eu sabia que ele não desistiria tão fácil. A perspectiva de uma bolsa integral, de reconhecimento e de acesso a recursos que ele jamais teria de outra forma era tentadora demais. As inscrições para a primeira turma da fundação foram abertas. Recebemos dezenas de portfólios impressionantes. Jovens de todo o país, cheios de sonhos e com um talento bruto que me emocionava. Arthur, claro, se inscreveu. Seu portfólio era bom, admito. Havia ali uma centelha de criatividade genuína. O processo de seleção foi longo e exaustivo. Entrevistei pessoalmente cada um dos finalistas. Eram jovens vibrantes, com histórias de superação, com uma paixão pelo design que transcendia o mero interesse profissional. Eram o oposto do que Arthur se tornará, interessado apenas no que poderia extrair dos outros. Quando chegou a vez de Arthur, ele entrou na sala de reuniões com um ar de falsa confiança. Tentou ser charmoso, evocou memórias de infância, elogiou minha generosidade. Arthur, eu o interrompi, olhando-o nos olhos. Estamos aqui para avaliar seu potencial como designer e sua adequação aos valores da fundação. Fale-me sobre seus projetos. Sobre sua visão de futuro. Sobre como você pretende usar esta oportunidade, caso seja selecionado. Ele gaguejou. Claramente, não esperava ser confrontado com perguntas sérias sobre seus méritos. Seu discurso era superficial, recheado de clichês e com um foco excessivo nos benefícios financeiros da bolsa. Quando perguntei sobre seus planos para contribuir com a comunidade ou para usar o design como ferramenta de transformação social, um dos pilares da fundação, ele desconversou. A banca examinadora, composta por mim, Dr. Almeida e 2 renomados designers convidados, deliberou por horas. A decisão, no entanto, foi unânime. Alguns dias depois, os resultados foram publicados no site da fundação. 10 jovens talentos foram selecionados. O nome de Arthur não estava entre eles. O telefone tocou naquela mesma noite. Era ele. A voz, desta vez, não tinha disfarces. Era pura fúria. Como você pôde fazer isso comigo, vovó? Depois de tudo? Eu sou seu neto. Era meu direito. Arthur, respondi, a calma em minha voz contrastando com a tempestade na dele. Você teve a mesma oportunidade que todos os outros. Seu portfólio foi analisado, você foi entrevistado. A decisão da banca foi baseada em critérios técnicos e nos valores que a fundação representa. Infelizmente, outros candidatos se destacaram mais. Valores? Que valores? O valor de me humilhar? De me tirar o que era meu? Ele gritava. Eu podia imaginá-lo do outro lado da linha, o rosto vermelho, os punhos cerrados. Nada lhe foi tirado, Arthur, porque nada era seu para começo de conversa. O dinheiro, a fundação, a oportunidade, tudo isso foi uma escolha minha. E minha escolha foi investir em quem demonstrou não apenas talento, mas também paixão, humildade e um desejo genuíno de fazer a diferença. Qualidades que, lamento dizer, não vi em você. Houve um soluço do outro lado. Um soluço de raiva, de frustração, talvez até um pingo de dor real a você vai se arrepender disso, vovó. Você vai acabar sozinha e amargurada. Não, Arthur, eu disse, e pela primeira vez em muito tempo, um sorriso genuíno e leve tocou meus lábios. Eu não estou sozinha. Estou cercada por jovens brilhantes, cheios de esperança, cujos sonhos eu estou ajudando a realizar. E quanto à amargura, acho que essa ficou toda com você. Desliguei o telefone. Um silêncio profundo se instalou no meu pequeno apartamento. Mas não era um silêncio de vazio, como antes. Era um silêncio de paz. De dever cumprido. A vingança, se é que se pode chamar assim, não me trouxe uma alegria eufórica. Não houve festa, nem champanhe. Trouxe, sim, um alívio imenso, a sensação de ter arrancado um peso das minhas costas. A verdadeira natureza de Arthur fora exposta, não por minhas palavras acusatórias, mas por suas próprias ações e reações. Ele tivera a chance de provar seu valor, de mostrar que havia algo além da superfície interesseira. E falhara. Nos meses e anos que se seguiram,
a Fundação Roberto e Clara Medeiros floresceu. Tornou-se uma referência, um farol de esperança para muitos jovens designers. Ver o brilho nos olhos deles, testemunhar seu crescimento e suas conquistas, isso sim, me trazia uma alegria profunda e verdadeira. Encontrei um novo propósito, uma nova família nos bolsistas e na equipe da fundação. Arthur? Nunca mais me ligou. Soube por Lúcia que ele trancara a faculdade, que vivia de bicos, sempre reclamando da injustiça em que sofrerá. Ele se tornará um homem amargo, preso num ciclo de ressentimento. Lúcia, apesar da mágoa com o filho, compreendeu minhas razões. Nossa relação, estremecida por um tempo, aos poucos se recompôs, baseada numa nova honestidade. Às vezes, quando olho para as fotografias de Roberto, pergunto-me o que ele acharia de tudo isso. Acredito que ele sorriria, com aquele seu jeito sábio e gentil. Ele sempre soube que meu amor era imenso, mas também que minha força, quando despertada, era capaz de mover montanhas, ou, neste caso, de redirecionar o curso de um rio de dinheiro e afeto. Eu não me tornei uma velha amargurada, como Arthur previra. Pelo contrário. Libertei-me de uma relação tóxica, de um amor que me cegava e me diminuía. E, no processo, descobri uma nova forma de amar, mais ampla, mais generosa, mais alinhada com os verdadeiros valores que Roberto e eu sempre prezamos. A melodia da minha vida, que fora interrompida pela dissonância da ganância, encontrou um novo arranjo. Mais complexo, talvez, com notas de tristeza e aprendizado, mas, no final, surpreendentemente harmonioso. E eu, Clara, a avó que um dia só sabia dizer assim, aprendi o poder transformador de um anão e o poder ainda maior de investir meu amor e meus recursos onde eles realmente floresceriam. A superação veio não sob a forma de esquecimento, mas de ressignificação. E isso, percebi, era a mais doce das vitórias. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.